Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo José Orlando Melo de Melo e vou apresentar agora o trabalho intitulado As Interfaces entre História da Ciência e Ensino de Química, uma revisão bibliográfica acerca de contribuições recentes. Trabalho esse que desenvolvi junto ao Elian Brazão Vasconcelos, ao Joel Vander Carneiro Palheta e sob orientação da professora mestre Maria Dulcimar de Brito Silva. Podemos perceber que nos dias atuais, de modo geral, a disciplina de Química é ministrada utilizando-se metodologias tradicionais. Metodologias essas que muitas vezes culminam em um processo de construção de conhecimento linear, fragmentado e descontextualizado. Nesse sentido, Guimarães e Castro, 2019, apontam que a utilização da história da ciência no ensino de Química pode representar um contraponto às metodologias tradicionais, e isso em razão do importante potencial pedagógico que a história da ciência possui se aliada ao ensino de Química. Assim, o presente trabalho objetivou investigar as contribuições da utilização da história da ciência como fator primordial para a relevância do ensino de Química em sala de aula. O presente trabalho se desenvolveu em dois momentos. No primeiro momento, realizou-se a busca por trabalhos que versam sobre a utilização da história da ciência no ensino de Química, utilizando a plataforma de busca Google Acadêmico. Para tanto, foram utilizados operadores booleanos entre os termos História da Ciência, História da Química e Ensino de Química. E também delimitou-se como período os anos de 2020 e 2021. Assim, foram encontrados um total de 37 trabalhos publicados. No segundo momento, realizou-se a leitura dos resumos e palavras-chave dos trabalhos encontrados. Posteriormente, selecionou-se apenas os trabalhos com aplicação desenvolvida em turmas de ensino médio, o que resultou em um total de 4 trabalhos. Assim, foi feita a leitura completa dos textos selecionados, com maior atenção quanto à metodologia desenvolvida e quanto aos resultados obtidos. Essa tabela apresenta os metadados dos artigos selecionados para análise, como título, autores, ano e revista onde o trabalho foi publicado. Diante dos dados coletados, observou-se alguns resultados interessantes. No artigo A, discutiu-se sobre a presença das mulheres na ciência, o que proporcionou aos alunos uma maior atenção quanto aos elementos da natureza da ciência e também quanto à importância de se discutir sobre a presença das cientistas mulheres ao longo da história, bem como sobre o reconhecimento dos feitos dessas cientistas. No artigo B, realizou-se uma conexão entre a história da ciência e a teoria da aprendizagem significativa, sendo possível verificar mudanças na concepção dos alunos sobre a ciência, bem como sobre o papel do cientista. No artigo C, os autores iniciaram a aplicação com uma problematização envolvendo a história da ciência. Essa problematização promoveu um maior interesse e curiosidade dos alunos, fator esse que os incentivou a participarem ativamente das atividades desenvolvidas. No artigo D, por sua vez, utilizou-se casos históricos estruturados em textos, desenvolvendo uma aplicação pautada na argumentação. E desse modo, observou-se que esses textos atuaram como suportes para a discussão entre os alunos. Como conclusões, podemos destacar que, diante do recorte feito na pesquisa, observou-se que a produção bibliográfica referente à história da ciência no ensino de Química propõe a elaboração de estratégias didáticas que promovam melhorias no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, por meio desses dados, foi possível constatar que a utilização dessas estratégias pode promover um maior interesse e participação do aluno em seu processo cognitivo, além de contribuir para a construção de seu pensamento crítico. Essas são as nossas referências e desde já agradeço a participação de todos.